Termina o primeiro tempo 2-1, cara. Eu olhava o placar do final do primeiro tempo e eu falava, caralho, como é que o Vasco conseguiu estar perdendo esse jogo? Se o Vasco jogasse um futebol hoje, tranquilo, com bola no chão, e termina um jogo empatado, um jogo tranquilo, um jogo sem desespero, tá, eu ia terminar falando, pô, foi um bom resultado. Quem tinha que estar desesperado era o Cruzeiro, jogando em casa, precisando da vitória, porque o empate ainda era do Vasco. Fala, galera ligada aqui no canal Expresso 1898, Vasco e Cruzeiro empataram no Mineirão em 2-2. Se a gente for falar só pelo resultado, Vasco ganhou ponto no Mineirão, óbvio, vai ser bom, vai ser considerado bom pela comissão técnica. Mas vou falar da atuação aqui, primeiro tempo do Vasco preocupante depois do gol, um segundo tempo ainda meio perdido, o Vasco acha um empate. E antes de falar dessa partida, vai deixando o like aí, vai comentando, se inscreve se não é inscrito, compartilha se gostar com seus amigos. E, cara, como eu falei, cara, o jogo se desenhou favorável ao Vasco. Por quê? Porque o Cruzeiro também não estava com essa bola toda, sem torcida, sem aquela torcida empurra de fato o time. A gente sente isso em São Januário sempre que está lá. Então, o Cruzeiro sem torcida, o Vasco saindo na frente aos 15 minutos, numa escalação que eu diria que deixou a desejar no decorrer do jogo. Acho que era o que o Ramon tinha que fazer. Mas o Vasco sai na frente aos 15 minutos e, porra, para de jogar e estaciona o caminhão e fica esperando o Cruzeiro. E, pô, o meio-campo do Vasco, no gol do Cruzeiro de empate, o Luciano Castanho ele avança e o meio-campo do Vasco, de marcação, ele avança para frente, vai para frente, com o zagueiro adversário partindo para frente. Aí eles acham um jogador livre, ele acha um jogador do Cruzeiro livre. Quem faz o primeiro gol do Cruzeiro é o Arthur Gomes, numa bola enfiada pelo zagueiro, que os três volantes do Vasco estavam na frente da linha da bola, deixando o jogador do Cruzeiro avançar sozinho, a bola desvia no Medel e faz o gol de empate, o Cruzeiro. Num jogo assim, tipo, era pro Vasco meter o segundo, galera. Não era pro Vasco ter empatado o jogo. Porque o Cruzeiro estava realmente mal, cruzando bola da intermediária. Os atacantes, o Cruzeiro não está fazendo muito gol nesse campeonato, é um time que tem dificuldade de criar, e o Vasco esperando o Cruzeiro, esperando. Eu não entendi o nervosismo hoje do Rossi, brigando com todo mundo. Hoje o Rossi deixou a desejar, ainda foi expulso do banco de reservas. O time do Vasco hoje me tirou do sério em diversos momentos. Mas no primeiro tempo, num nível assim que, meu Deus, eu tive que parar de beber uma água. Porque, porra, um jogo tão na mão do Vasco, o Vasco chama o Cruzeiro, espera o Cruzeiro, toma um gol de empate ridículo. Zé Gabriel, Praxedes, que fez mais uma partida ridícula, o Paulinho mal de novo. Avançando na frente da linha da bola, o Luciano Castanho achando o Arthur Gomes para fazer o gol de empate de um jogo que era do Vasco se o Vasco soubesse jogar, se tivesse mais raça, se tivesse mais disposição, se não recuasse tanto com medo do Cruzeiro. O time foi um time medroso no primeiro tempo. O gol mais alucinante do mundo, do Puma Rodrigues, né, abrindo o placar, e o Vasco tomando a virada nos acréscimos, o Matheus Vital recebendo um cruzamento, dominando no peito, e o Rossi fazendo o quê? Na pequena área do Vasco marcando. Foi todo atabalhoado, o Rossi hoje só fez besteira, com o braço esticado, sem ver aonde estava metendo o braço, é perigoso fazer isso. Atacante não sabe marcar, atacante não sabe se colocar na área de defesa, e o Rossi comete um pênalti que termina o primeiro tempo 2-1, cara. Eu olhava o placar do final do primeiro tempo e eu falava, caralho, como é que o Vasco conseguiu estar perdendo esse jogo? Um jogo fácil, um jogo tranquilo para administrar. Era 1-0, acabava o jogo. Porque o time do Cruzeiro é um time também desesperado, também com a corda no pescoço, também um time fraco. E o Vasco consegue a proeza de tomar a virada ainda no primeiro tempo nos acréscimos. Vasco que foi a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, que foi o autor do gol, Maicon Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, o Rossi, o Gabriel Peck e o Verratti no ataque. O Rossi hoje, eu queria fazer um parênteses do Rossi. O Rossi foi importante em diversas vitórias do Vasco, claro que foi, com assistências e com gols, mas hoje ele comprometeu demais um resultado porque ele estava pilhado num nível que eu não conseguia entender, gente. Se o Vasco jogasse um futebol hoje, tranquilo, com bola no chão, e termina o jogo empatado, num jogo tranquilo, um jogo sem desespero, tá, eu ia terminar falando, pô, foi um bom resultado. Mas eu não entendia o ódio do Rossi, brigando com todo mundo, simulando faltas, se contorcendo no chão, discutindo com o Paulo Tuori.
Eu não consegui entender por que fazer isso. Quem tinha que estar desesperado era o Cruzeiro, jogando em casa, precisando da vitória, porque o empate ainda era do Vasco. Então, como eu falei, o primeiro tempo desastroso do Vasco, consegue tomar a virada. No segundo tempo, o Ramon Dias volta com o mesmo time, inexplicavelmente. Praxedes, triste o Praxedes, triste, não jogou nada o Praxedes. Paulinho mal demais. Zé Gabriel marcando o vento, tá marcando ninguém no primeiro tempo. Chamou esse time fraco do Cruzeiro para tomar a virada. E no segundo tempo mantém o time. Claro, o Cruzeiro continuou dominando, o Vasco vencendo o jogo. O Vasco não conseguiu adiantar a sua marcação, precisando adiantar para ganhar o jogo. O Ramon Dias percebeu que tinha feito merda e não substituiu no intervalo, e ele me troca 3 de uma vez. Sai o Rossi, sai o Paulinho e sai o Praxedes para a entrada de Marlon Gomes, Jair e Payet. Dá uma certa mexida no ânimo ali da galera, mas o Vasco continua mal, o Vasco continua jogando mal, e o Cruzeiro fazendo o que o Vasco não soube fazer no primeiro tempo, administrando o resultado. Aí que vem a grande cartada do Ramon Dias, que não é à toa que ele está fazendo o Vasco brigar para ficar na primeira divisão ainda com possibilidades altas de permanecer. Por quê? Porque ele aí joga o time para frente. Ele vê que o Cruzeiro também está cozinhando um jogo, ele fala, pô, é tudo ou nada, é 8 ou 80, e é isso. E é isso, o Vasco, que jogou 80% de uma partida horrível, os 20% restantes do jogo, o Vasco conseguiu igualar o Cruzeiro. E igualou o Cruzeiro botando o time para frente. Então, o Vasco põe o Ramon Dias, põe o Sebastião Ferreira e coloca o Léo para melhorar a saída de bola no lugar do Maicon. Então, saindo Zé Gabriel para a entrada do Sebastião Ferreira e o Maicon para a entrada do Léo. Mexe, claro que mexe na estrutura do time, joga o time um pouco para frente, porque o Sebastião Ferreira entra no lugar de um volante e ele é atacante. O Sebastião Ferreira é outro capítulo à parte do Vasco. O Sebastião Ferreira conseguiu perder um gol hoje que eu, com torcicolo, botava o pescoço e conseguiria fazer. Inacreditável esse cara ser profissional de futebol, cara. E ser tão querido pelo Ramon Dias. Enfim, a coisa do Ramon Dias com ele. Ele foi responsável pelo Vasco não ter virado o jogo? Foi. Porque perdeu um gol desse, a bola em meia altura, tudo que o atacante quer. Bola em meia altura, ele não estava marcado, ele conseguiu virar a cabeça todo torto e jogar para fora. Parece que às vezes o cara joga contra o próprio time, sabe? Eu não vou fazer o gol da virada não, porque eu quero emoção, eu quero que o Vasco não ganhe, eu quero que a emoção até o fim do campeonato. Ele poderia ter feito o gol da vitória. E antes desse lance, o Vasco consegue o empate. Consegue o empate no forte do Vasco nesse campeonato, que é a bola parada. O escanteio batido pelo Payet, a escorada, eu não sei, não lembro, acho que foi do Sebastião Ferreira, não lembro, sinceramente não lembro de quem foi, o Gabriel Peck escorar para dentro do gol. Então, uma jogadinha que o Vasco sabe fazer, que o Vasco treina, finalmente a gente conseguindo ver jogada ensaiada no Vasco, e o Vasco empata um jogo que, claro, se a gente for ver o resultado no final das contas, o empate é bom, mantém o Cruzeiro atrás do Vasco ainda com o mesmo número de pontos. Mas, cara, o jogo se desenhou hoje muito pro Vasco vencer. Caralho, muito pro Vasco vencer. O Vasco não venceu porque o Vasco andou em campo. Primeiro tempo o Vasco fez 1-0 e tentou ser soberano. Mas você é soberano de uma partida amassando o adversário, dominando o adversário, apertando o adversário. Você não é soberano de uma partida recuando, estacionando o caminhão lá atrás e se posicionando errado. O Vasco, quando estava ganhando de 1-0, se posicionou errado muitas vezes no primeiro tempo. Muitas vezes. Era só o Verratti na frente brigando, não vai conseguir segurar a bola. Era o Rossi que nem um desesperado correndo na ponta direita, não vai conseguir segurar a bola. É o Praxedes errando passes e mal na partida, e lento, e prendendo demais a bola, e perdendo divididas. E o Zé Gabriel posicionado, olhando para o vento, olhando para o nada. No gol de empate do Cruzeiro, ele estava marcando ninguém, estava na frente da linha da bola. Por quê? Se quem estava com a bola do Cruzeiro não conseguia entender nada. Ele conseguiu estar na frente da linha da bola. Os volantes do Vasco conseguiram estar na frente da linha da bola sem pressionar a defesa do Cruzeiro. Eu não consegui entender essa porra. E o Luciano Castan achou o Arthur Gomes que fez o gol de empate. Então, para mim, o mais imperdoável foi o gol de empate do Cruzeiro. Foi um negócio assim de enlouquecer a liberdade do cara para avançar e chutar. Claro que vai dar merda. Desvia no Medel, sobe, passa por cima do Léo Jardim e é gol. Então o Vasco, cara, perdendo umas oportunidades de se garantir na Série A, sem desespero. Assim, incríveis, cristalinas. Hoje foi cristalina a possibilidade do Vasco conseguir vencer o Cruzeiro, e não conseguiu porque foi frouxo a maior parte do jogo. Os últimos 15, 20 minutos o Vasco foi pra frente, apertou como tinha que fazer. Mas, porra, até os 25 do segundo tempo foi uma partida do Vasco deprimente. Vou passar aqui as notas rapidinho, sem perder muito tempo. Léo Jardim, nota 7, Puma Rodrigues, nota 6. Apesar do gol, não jogou nada. O Maicon hoje, eu vou dar uma nota 5, não teve tão bem. Medel também não achei também grande coisa, nota 5, não estava conseguindo fechar muito ali aquele corredor de ataque do
do Cruzeiro. O Lucas Piton também achei muito mal, errando domínio de bola, cruzando todo errado. Ele cruzou uma bola pro Sebastião Ferreira que poderia salvar a pele dele, mas o Sebastião Ferreira é tão ruim que não conseguiu salvar a pele dele nem do Lucas Piton. Então o Lucas Piton vai ficar com a nota 4. Não gostei do Lucas Piton. Zé Gabriel, vou dar uma nota 3, que não pode um volante de marcação estar na frente da linha da bola com o time vencendo, tomando um contra-ataque nas costas. Não faz sentido nenhum. Então o Zé Gabriel nota 3, Praxedes nota 1, me irrita demais o Praxedes, a sua lentidão. O Paulinho nota 4, tentou ainda algumas coisas, mas também mal pra caralho, errando tudo. Gabriel Peck é um voluntarioso, fez o gol de empate, nota 7, merece uma nota alta. O Verratti hoje parecia cansado, brigando, mas também foi importante ali para dar trabalho para a defesa do Cruzeiro, nota 6. O Rossi, nota 0. O Rossi hoje comprometeu demais, fez um pênalti idiota, discutiu com todo mundo, comissão técnica. Não é para ser assim, não é para ser. Para, gente, porra, que isso? Calma. Precisamos ficar na primeira divisão, mas não na porrada, com o dedo na cara, brigando. Jogando bola, pô. Jogando bola, ele sabe jogar bola, só que quando se descontrola, atrapalha o time do Vasco. Então eu não gostaria de dar uma nota 0, eu gosto muito do Rossi, mas ele vai ganhar uma nota 0 hoje. Os que entraram, o Paia no lugar do Rossi, eu vou dar uma nota 7, ele conseguiu melhorar ali o desempenho ofensivo do Vasco, apesar de bater uma falta ridícula hoje, deu até pena. Ele fez uma jogada ali também que, pelo lado esquerdo, que quase que o Sebastião Ferreira... Mas o Sebastião Ferreira não vai fazer gol nunca, ele é muito fraco. Então a nota 6,5 pro Paia. O Jair, que entrou no lugar do Paulinho, melhorou também, melhorar o que estava ali não era muito difícil. Jair nota 6. Marlon Gomes também não gostei muito do Marlon Gomes, sem ritmo de jogo, perdeu o ritmo de jogo, tem que reconquistar, que é um jogador importante. Marlon Gomes eu vou dar uma nota 6. Sebastião Ferreira, nota 1. Ô jogador ruim, meu Deus, murrinha do cacete. Se ele deu assistência, que eu não lembro se ele deu assistência pro Peck, não elimina o gol que ele perdeu. Então nota 1 de qualquer forma. O Léo, que entrou no lugar do Maicon, deu uns passes ali pro Piton, que ele, pelo lado esquerdo, ele só consegue achar o Piton, ele não vai fazer viradas alucinantes pro lado oposto, então ele só joga com o Piton, nota 5, fez o burocrático. E esse foi o time do Vasco, cara. O Ramon Dias hoje, ele fez o que pôde, acho que você mexer com o ânimo do time, ele faz o que pode também, que ele não joga, ele tentou mexer com o ânimo do time, o time recuou demais. Eu não sei se isso é a orientação do técnico, o time recuar, às vezes é o time mesmo que recua, sem a orientação do técnico, e o técnico tenta ali mexer com alguma coisa para o Vasco não ficar tão atrás, mas o Vasco recuar aos 15 minutos do primeiro tempo é um negócio, cara, inconcebível. Mata o jogo, cacete. O Cruzeiro estava desesperado. Ramon Dias, não acredito que ele tenha sido responsável por recuar tanto o time, acho que foi o time de fato que recuou. Ramon Dias consertou no segundo tempo. Eu acho que ele errou não mexendo no intervalo, vai ganhar uma nota menor porque demorou para mexer, mas quando mexeu no que tinha que mexer. O ânimo do time melhorou, o time foi pra frente, conseguiu um empate lá numa bola parada, eu vou dar uma nota 7 pro Ramon Dias. E, cara, essa atuação do Vasco hoje, por mais que tenha sido um empate, arrancou ponto do Cruzeiro, foi preocupante, eu não fiquei feliz não, cara. Pô, o time do Vasco jogou muito mal, 80% da partida, cara, contra uma equipe que não é isso tudo, o Cruzeiro é fraco. Mas ganhou ponto fora, no final das contas vai fazer diferença lá na frente, evita que o Cruzeiro se distancie. E é isso, o Vasco agora chegando a 41 pontos, número de vitória a mais que o Cruzeiro, está na frente do Cruzeiro em 15º. E agora contra o Atlético Paranaense, seja o que Deus quiser, porque lá é brabo, o Vasco não consegue jogar bola na Arena da Baixada. É isso, galera, obrigado aí pela audiência mais uma vez, saudações vascaínas sempre, fui!